Boa noite a todos, né? Estamos aqui hoje para mais uma aula. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre diagnóstico de enfermagem, né? Que é a segunda etapa do processo de enfermagem. Que a gente vai dar seguimento aí às aulas. Hoje a gente vai ter uma atividade, tá? No finalzinho eu vou falar mais sobre isso. Definição. O que é o diagnóstico de enfermagem? Né? A definição do diagnóstico de enfermagem é um julgamento clínico sobre a resposta de um indivíduo, de uma família ou de uma comunidade aos problemas de saúde reais ou potenciais e aos processos de vida. Mas, professora, diagnóstico de enfermagem é igual ao diagnóstico médico? Não, é completamente diferente. O diagnóstico de enfermagem tem como seu maior objetivo auxiliar nos cuidados de enfermagem, né? Obviamente que auxilia, quer queira, quer não, na parte clínica, né? Na tomada de decisões do médico, enfim. Mas o principal objetivo do diagnóstico de enfermagem é justamente esse auxílio, né? esse norteamento, né? Nos cuidados de enfermagem. Por que a gente usa o diagnóstico de enfermagem? Né? Como, na verdade, é por quê e para quê. Né? O diagnóstico de enfermagem, gente, é um processo essencial, né? Se a gente for analisar, ele permite a gente planejar melhor os cuidados. E a gente vai planejar esses cuidados de acordo com cada necessidade do paciente. E para a gente fazer um diagnóstico de enfermagem, a gente precisa ter raciocínio clínico e pensamento clínico, né? Como que a gente executa o diagnóstico de enfermagem? Existe um diagnósticozinho, né? Um livrinho, vocês já devem ter escutado falar, né? Que é o diagnóstico de enfermagem da NANDA, que é NANDA Internacional, North American Nurse Diagnosis Association, que ele é de 1970, né? O início, o primeiro, né? Foi em 1970. Eles surgiram com a necessidade de dar nome ao que o enfermeiro identificava naquela época. Então, assim, obviamente que o raciocínio daquela época era e hoje a gente tem aí vários, digamos assim, hoje está mais fácil, né? A gente tem várias literaturas já em cima disso aí. Ele é parte da sistematização da assistência, como eu falei, ele é a segunda etapa, e fazendo parte da SAI, na normatização do COFEN 358 de 2009, se eu não me engano, o diagnóstico de enfermagem, a SAI, na verdade, ela é privativa do enfermeiro, tá? Só o enfermeiro, né, ele está apto para estar realizando a SAI. Como que surgiu a NANDA e o diagnóstico de enfermagem da NANDA? O termo diagnóstico de enfermagem foi utilizado pela primeira vez em 1953 por Vera Fry, uma enfermeira americana, né? Como tudo, né? Começou, não tem jeito, na América, que identificou 5 áreas de necessidade dos pacientes. Depois desse marco, né? Isso foi um marco na época, a enfermeira conseguir dividir, né, essas 5 necessidades dos pacientes. Outras teóricas da enfermagem, outras enfermeiras, né, algumas até das que a gente já ouviu falar na nossa unidade passada, elas começaram a criar definições e termos para identificar os problemas clínicos e sociais dos pacientes naquela época. Com o passar do tempo, já na década de 70,
Um grupo de enfermeira americana identificou a necessidade de criar um sistema oficial de classificação dos problemas detectados e tratados por enfermeiros. Agora vocês imaginem, naquela época... Eita, foi o que aconteceu aqui. Vocês imaginem naquela época isso ter acontecido, né? É assim um marco realmente, um enfermeiro identificar a necessidade de se unirem e criar problemas, termos para identificar, dar nome, né, aos problemas clínicos e sociais dos pacientes naquela época. E aí o que aconteceu? Em 1973 teve a primeira conferência nacional sobre diagnóstico de enfermagem, que foi a partir daí que foram classificados os primeiros diagnósticos nessa primeira conferência. E aí teve a segunda, teve a terceira, teve a quarta. Na quinta conferência, esse grupo que se uniu para determinar esses nomes, esses diagnósticos, eles resolveram se dar um nome. E o grupo se denominou, né, North American Nurse Diagnosis Association em 1982, na quinta conferência, que ficou conhecido como NANDA, né? Atualmente, o nome atual é NANDAI, que é NANDA Internacional. Tá, professora, mas como que funciona o NANDA? É um livro lá de 1982 e acabou? Não. Misericórdia. A cada 2 anos, eles se encontram. É importante falar, né? Até coloquei aqui que ela é uma associação não lucrativa, formada pelas áreas de gerenciamento, administração, né, das conjunturas de enfermagem. São voluntários de diversos países que se reúnem a cada 2 anos para revisar e criar alguns outros diagnósticos novos, né? A cada nova proposta que eles criam, por exemplo, quando eles querem acrescentar no NANDA um domínio novo, uma classe nova, eles vão, reúnem-se, fazem a alteração e enviam para o Comitê de Desenvolvimento de Diagnóstico, que é o DDC. Aí o DDC é que vai dizer se esse diagnóstico vai ser incluso no NANDA ou se ele vai ser excluído. Tá? Isso acontece a cada 2 anos. E aí, depois disso, o livro é lançado em diversos idiomas, tá? Com possíveis alterações culturais, obviamente, para cada país, para cada cultura, com a realidade deles, né? E quais as diretrizes, né, dessa associação? O principal objetivo do NANDA é padronizar a linguagem do diagnóstico de enfermagem. Deixar o diagnóstico de enfermagem como uma coisa padrão, como uma coisa padronizada. De forma que todos os enfermeiros do mundo, na verdade, utilizem o NANDA, né? Por que padronizar? Por que é interessante padronizar? Essa padronização ela vai facilitar a comunicação, ela vai facilitar a troca, né, de conhecimento entre os profissionais e vai proporcionar também umas pesquisas mais aprofundadas, né, em cada área de estudo. A associação, o NANDA, eles também acreditam que o uso do diagnóstico melhora a prática da enfermagem, né? O que eu também acredito, em todos os aspectos, porque é uma base, dá uma base científica, né, para a intervenção do enfermeiro num determinado setor. A intenção deles, né, é ser uma força global para o desenvolvimento e utilizar uma terminologia de enfermagem padronizada, padrão, né? E é baseado em que
essa padronização é baseada em padrões de resposta do corpo humano, seja social, física, clínica, cultural também, porque quer queira, quer não, a gente sabe que tem culturas que interferem na saúde do ser humano, né? A cada tempo que passa, né? A gente vem se descobrindo, né, culturas e vem se descobrindo adaptações do homem, né, em diversas áreas. Como que é essa estrutura? Como que funciona esse Nanda? Esse Nanda, ó, qual que é a estrutura da taxonomia que a gente chama do Nanda? O título. O que é o título do Nanda Internacional? Deve ser uma frase curta, o título deve ser uma frase curta, deve trazer uma frase curta. Um termo que represente um padrão de indicador relacionado. Aí eu vou falar mais lá na frente um pouquinho o que são os indicadores relacionados. Definição. Vai ser uma descrição clara daquele diagnóstico que você quer dizer que aquele paciente tenha, tá? Do diagnóstico realizado. E características definidoras são as equivalências clínicas ou sintomas que os pacientes apresentam para você chegar àquele diagnóstico. Então, as características definidoras são os sintomas clínicos observados por você, agrupados, né, de forma a cada um, tipo assim, é um sintoma, é um problema social, é um sintoma psicológico, né, você vai associar para você poder fazer os diagnósticos. E ele vai ser focado ou em um problema, ou numa síndrome, ou no bem-estar do paciente. Na Nanda, né, na taxonomia, os focos dos diagnósticos eles são distribuídos em domínios e em classes. Mas como que isso acontece? Ao todo, no Nanda mais atual, que é o de 2018 a 2020, a gente tem 244 diagnósticos de enfermagem, categorizados e agrupados em 13 domínios e 47 classes. Existem as quatro classes principais, né? Os 4 tipos de diagnósticos especificados, que são os 4 principais, e é dividido em eixos também. Quais os principais tipos de diagnóstico de enfermagem? Como eu disse, podem ser 4, né? O diagnóstico com foco no problema do paciente. Esse é aquele diagnóstico feito a partir da resposta indesejada do indivíduo frente a uma condição, ou a saúde, ou um processo vital, seja do paciente, da família ou da comunidade. O diagnóstico de risco. É um risco qual o indivíduo, a família ou a comunidade está exposto, né? Deixa eu dar um exemplo de diagnóstico com foco no problema. Deixa eu ver, diagnóstico com foco no problema. Por exemplo, um paciente que está com falta de ar. Um paciente com falta de ar. E a gente vai falar que esse paciente está com essa falta de ar, vai fazer um diagnóstico baseado no problema. O que seria? A troca gasosa, né? A troca de gases prejudicada, né? Que na prática ela pode indicar uma falha da função respiratória, por exemplo, ou uma desobstrução ineficaz das vias aéreas. Então eu estou fazendo um diagnóstico pontual, focado naquele problema ali que é a dispneia. É um diagnóstico de risco, como eu falei, né? O risco do indivíduo, do grupo, está exposto, que pode levar ao desenvolvimento de respostas não tão legais, indesejáveis, né? Para a condição de saúde do paciente. Por exemplo, um risco de infecção. Um risco de infecção de alguma coisa, um paciente que
tem uma lesão aberta e está no local que não tem higiene. Esse paciente ele está correndo risco de infecção. Então já é um paciente, já é um diagnóstico de risco. Um diagnóstico de promoção à saúde. A principal motivação, né, desse diagnóstico é o bem-estar ou do paciente ou da comunidade, né, de qualquer cuidado que melhore a condição humana, a saúde humana. E um exemplo disso é a disposição de qualquer pessoa para melhora de alguma coisa, que seria o autocontrole em relação a alguma coisa, né? E síndrome é um grupo de diagnósticos que ocorrem juntos, né? A síndrome é um conjunto de diagnósticos que ocorrem juntos e que além de ocorrerem juntos, eles são resolutivos de formas similares também. A resolutividade deles é de forma similar. Por exemplo, síndrome de estresse por mudança. Síndrome de estresse por mudança. Alguma pessoa que vai se mudar ou que acabou de se mudar e entra num quadro de estresse. E aí entra numa síndrome de estresse por mudança. Pode acontecer. Como construir, né, o diagnóstico de enfermagem? Como que a gente vai construir um diagnóstico de enfermagem? De antemão eu já queria falar para vocês que eu já deixei nos livros aí esse Nanda novo que eu tô falando para vocês, né, 2018 a 2020. Eu peço que vocês baixem, tá? Porque a gente vai utilizar ele agora para estar fazendo essa atividade que eu vou estar passando para vocês, esse estudo dirigido. Sem um diagnóstico vocês não vão conseguir realizar a atividade, por isso que eu já fiz questão de deixar, né, lá disponível no AVA para vocês. Como construir um diagnóstico de enfermagem? Os diagnósticos, né, de enfermagem podem ser focados no problema, na promoção de saúde ou no risco potencial. Além disso, existe também um diagnóstico de síndrome, onde um grupo de diagnósticos de enfermagem ocorre de maneira simultânea e com intervenções similares, como eu falei. Para a gente chegar, né, nesse diagnóstico de enfermagem, a base da construção, né, do diagnóstico de enfermagem é a junção, né, do raciocínio clínico, clínico com pensamento crítico, como eu falei lá no início, né, que a compreensão desses dois pontos ela é fundamental para a gente conseguir chegar, né, refletir e chegar de maneira fidedigna aos problemas reais e potenciais do paciente. Como eu já falei antes, o enfermeiro ele pode realizar um diagnóstico por problema de saúde, por estado de risco, por disposição para alguma coisa, e também pela promoção da saúde, né? E cada diagnóstico ele é muito importante, ele tem muita importância. Muitas vezes um paciente com diagnóstico de risco ele precisa de uma atenção diferenciada por toda a equipe, né? E como que a gente começa? A coleta de dados, né, como eu dei na aula passada para vocês, a investigação é uma das etapas mais importantes, né, do diagnóstico de enfermagem. São coletados dados que irão conhecer ou reconhecer, né, de fato o paciente, e aí é onde a gente vai entrar, como eu falei na aula passada, no histórico clínico, nas repercussões físicas, emocionais, sociais. A ideia, na verdade, é obter o máximo de informações possíveis sobre o paciente, especialmente aquelas que demonstrem sobre seu estado clínico, né, geral, para que a gente consiga cumprir essa etapa de uma forma certa, eficaz. É importante que a gente crie um vínculo com esse paciente, como eu falei também na aula passada. Tem paciente que é de muito difícil acesso, né? E se a gente não conseguir
se a gente não conseguir linkar esse paciente, trazer esse paciente para a gente não vai conseguir, né, dar seguimento ao processo de enfermagem. Então é muito importante. É importante a questão da coleta objetiva e subjetiva, como eu falei para vocês na aula passada, né? O que é objetivo e o que é subjetivo, para a gente poder ter uma ideia, uma visão ampla de tudo, e mesmo sendo coisas subjetivas, elas podem interferir, né? E além de interferir, elas podem ser importantes para o diagnóstico de enfermagem. Precisamos, né, de uma linguagem clara, de uma comunicação clara. A gente precisa fazer as perguntas corretas, saber interpretar, né, o que o paciente fala, saber levar o paciente até aonde a gente precisa que ele chegue, para a gente conseguir ter as respostas que a gente precisa. É importante a gente conhecer, né, de respiração, de conforto físico, de termorregulação, autocuidado, integridade da pele, enfim. Tudo que a gente vai analisar, né, tudo que a gente vai analisar na coleta, no exame físico, a gente tem que ter ciência. Análise e agrupamento de dados, né? Como eu falei também já aqui hoje, é um raciocínio clínico, junto com o pensamento crítico, que vai nos dar, que com uma reflexão, né, vai nos dar uma ideia do que é o diagnóstico daquele paciente. Após os dados eles serem coletados, a gente vai ter que transformar esses dados em um diagnóstico de enfermagem. Isso requer da gente uma capacidade de raciocínio, uma experiência, né, com pensamento crítico por parte do profissional, de compreender, de conseguir interpretar tanto o que o paciente fala, como de interpretar exames, de tudo que foi coletado com o paciente. Então é importante, e é até uma dica, quando vocês forem fazer o diagnóstico, vocês agruparem os dados de acordo com sinal e sintoma e de forma lógica. Isso ajuda demais, porque quando você usa o seu raciocínio clínico em cima disso, fica bem mais fácil de você chegar no diagnóstico de enfermagem. Características em comuns ou padrões identificados que sejam coisas a ver, entendeu? Cada agrupamento ele deve conter características definidoras e critérios clínicos que foram observados para tal, né? Para tal situação. Na escolha do diagnóstico, cada diagnóstico da taxonomia Nanda possui uma definição clara que deve ser analisada com paciência, né? Caso contrário, as chances de ter o erro é muito grande. Depois de analisada, você depois de analisar, você vai ver em qual domínio que essa característica definidora ela se encaixa, você vai dividir lá por grupos, né? Por exemplo, eu estou analisando um histórico de enfermagem de um paciente que teve o histórico e o exame físico de um paciente que tem lá falando da parte respiratória, mas é um paciente que também teve uma fratura. Aí tudo que eu pegar que for relacionado à parte respiratória, desde lá de quando pode ser que é um paciente que está dispneico, mas porque sofreu um acidente, não porque está com lesão pulmonar, mas porque teve uma crise de asma, porque era uma criança asmática antigamente, né, quando era criança. Então, assim, desde quando você vai coletar a história, você vai ver e vai dividir aquela história, vai colocar os sintomas, tudo que você coletou que for relevante, você vai colocar, dividir por classes e você vai colocar junto. Tudo, por exemplo, nesse caso que eu falei, tudo que for da área respiratória você vai colocar junto, tudo que for da parte traumática, né, traumatológica, do trauma, da fratura, você vai colocar junto, para te nortear na hora que você for fazer esse diagnóstico. Depois que você vê em que domínio se enquadra, essa questão de domínio, classe, vocês vão ter uma ideia melhor se vocês
baixarem, eu vou até lembrar de dar essa dica antes, quando eu colocar para vocês que a aula está disponível no AVA, para vocês baixarem o diagnóstico de enfermagem para poder estar já vendo o domínio. Você vai ver lá dentro do diagnóstico, domínio, classe, né? Depois que você vê em que domínio ele se enquadra, você vai identificar a classe onde aquele domínio pertence, tá? Depois que você fizer isso, com essas duas definições, você vai pesquisar no título do diagnóstico do domínio a classe que se encaixa naquela necessidade do paciente, na necessidade diagnosticada. Depois você vai confirmar, né, esses dados coletados para você finalizar o diagnóstico de enfermagem. A construção desse diagnóstico de enfermagem, desse enunciado. Cada diagnóstico ele vai contar com um enunciado claro e preciso, realizando às vezes combinações de critérios necessários para oferecer o pleno entendimento. Como que é essa composição? Né? Cada diagnóstico é composto por indicadores diagnósticos que são informações que ajudam na seleção do melhor diagnóstico para o paciente. Fazem parte dos indicadores as características definidoras e os fatores relacionados ou fatores de risco, né? Que é o que a gente mais ouve falar, os fatores de risco. Eita, o negócio aqui não está passando, que foi que teve. Espera aí, gente, rapidinho, deixa eu ver se eu consigo solucionar aqui. A aula deu uma travada aqui, deixa eu ver o que aconteceu. Vamos lá, vou ver se eu vou conseguir voltar. Ou se eu perdi toda essa aula, espero que não. Tá. Vamos lá. As características definidoras e os fatores relacionados, né, ou fatores de risco, como eu acabei de falar com vocês. As características definidoras, elas são os indícios observados de maneira clínica semelhantes a sinais e sintomas. Então, as características definidoras, elas nada mais são do que os sinais e sintomas que o paciente apresenta. Os fatores relacionados, toda e qualquer circunstância que possa estar relacionada ao evento, qualquer coisa que possa ter alguma relação ao diagnóstico é fator relacionado. E os fatores de risco são as situações que se associam a um estado de maior vulnerabilidade do paciente. Por exemplo, aqui tem um exemplo de diagnóstico de enfermagem com foco no problema. Integridade da pele prejudicada, relacionada a fatores mecânicos e administração de medicamentos caracterizadas por invasão de estruturas do corpo. Aqui eu tenho, onde está grifado é o título, né? Tem fatores relacionados, relacionado a, e tem uma característica definidora, né? Que é a parte da invasão de estruturas no corpo. Aqui eu estou querendo dizer que um acesso, né, ele viola a integridade da pele e portanto, eu tenho esse paciente com a integridade da pele prejudicada. Eu posso
A depender ali, se eu não fizer a manutenção do acesso com a quantidade de dias corretos, eu posso provocar uma flebite, né? E aí eu vou ter uma patologia já da pele, ou seja, eu identifiquei que esse paciente ele já está com a integridade da sua pele prejudicada, relacionada a fatores mecânicos, né? E a administração de medicamentos. Fatores mecânicos podem ter sido vários fatores aí. Um exemplo de diagnóstico de enfermagem de risco. Risco de queda, relacionado à idade acima de 70 anos. Dificuldades visuais, vertigem ao virar o rosto e o uso de diuréticos. Então aqui você vai ver que eu tenho somente o título, mais os fatores de risco. Relacionado à idade acima de 70 anos é um fator de risco, né? Dificuldade visual é outro fator de risco. Vertigem ao virar o rosto é outro fator de risco. E o uso de diurético, que é outro fator de risco. Exemplo de diagnóstico de enfermagem de promoção à saúde. Disposição para nutrição melhorada, evidenciada por atitude em relação à comida coerente com as metas de saúde estabelecidas. Eu tenho um título com uma característica definidora. Disposição para nutrição melhorada. É um paciente que ele está melhorando o padrão nutricional dele, e isso está sendo evidenciado para mim por uma atitude, né? Por o paciente apresentar uma atitude em relação à alimentação, à comida, coerente com as metas de saúde estabelecidas, coerente com o prognóstico que era esperado, né, para aquele paciente. Os formatos de descrição do diagnóstico de enfermagem, geralmente, eles são apresentados da seguinte forma: diagnóstico de enfermagem mais relacionado a, mais fatores relacionados, mais evidenciado por, mais característica definidora. Isso é padrão, professora? Não. Eu acabei de mostrar a vocês, né? Aqui, ó, esses exemplos. Aqui a gente tem título mais fator relacionado mais característica definidora, título mais fator de risco, título mais característica definidora. Vai depender do diagnóstico, tá? Depende muito do diagnóstico. Então, o diagnóstico de enfermagem nada mais é do que uma frase padrão descritiva sobre o estado de saúde de um paciente. Ela foi, né, oficializada, né, por conta do diagnóstico da ANANDA, enfim. Ela é de suma importância. Ah, professora, mas não é um diagnóstico médico. Não é um diagnóstico médico. Médico prescreve medicamento. Médico prescreve... como é que eu vou usar a palavra, empregar a palavra correta para vocês conseguirem compreender o que eu estou tentando falar? Médico, ele age exatamente em cima daquilo ali, daquela patologia. Os mecanismos que vão ser utilizados, o cuidado que vai ser utilizado, ele é prescrito por nós, enfermeiros. Só nós temos esse aval, né, de prescrever cuidados. Nós somos a única classe que prescreve cuidados. Então, assim, o diagnóstico de enfermagem, ele é importantíssimo. Ele é norteador também, assim como a investigação, né, tanto da parte de enfermagem como também da parte clínica. E ele é importantíssimo para nós, enquanto enfermeiros, nos posicionar, né, frente à conduta do paciente. Eu preciso esperar o médico diagnosticar para mim fazer o diagnóstico de enfermagem? Não, eu não preciso. Ah, Amanda, mas o que é o diagnóstico de enfermagem? Não é igual ao diagnóstico médico. Você coloca lá, tá? Eu vou fazer o que com o diagnóstico de enfermagem? Não é normal, não é comum, não é normal, não é comum a gente ver o diagnóstico de enfermagem aqui na nossa região, mas como ele seria e deveria ser usado? Ele deveria ser utilizado no prontuário de enfermagem, né? Diagnóstico de enfermagem e o plano de cuidados, a prescrição de cuidados em cima do diagnóstico de enfermagem. O médico, ele dá o diagnóstico, ele prescreve medicamento em cima do diagnóstico do paciente. A gente vai dar o diagnóstico de enfermagem e prescrever cuidados em cima do diagnóstico do paciente. Então, assim, é de suma importância
Não é fácil, não é fácil. É preciso muito raciocínio, muito estudo, domínio de muita teoria para você conseguir pegar alguma história de algum paciente coletada, algum exame físico, e você ali naquele momento você conseguir já fazer na sua cabeça, eu acho que é isso, pode ser isso, esse paciente ele está com risco para tal coisa, ele tem probabilidade de tal coisa, esse paciente ele melhorou em tal quesito. Então assim, não é fácil você chegar a esse ponto. Ah, professora, mas nenhuma enfermeira aqui faz. Eu te garanto que faz, só não registra. Por exemplo, um paciente uma gestante ela chega numa consulta de enfermagem lá no posto de saúde, e ela vem, sei lá, na sua segunda, terceira consulta, e aí ela relata para você que ela tá com cólica, com dor. Não, eu tô com dor, meu Deus, eu tô com muita dor, eu tô achando que eu vou perder meu bebê, porque tá doendo demais. Tá doendo aonde? Tá doendo no pé da barriga. Nossa, é uma dor pélvica, tá? É uma dor pélvica. Você vai e pergunta para essa paciente: você teve algum sangramento? A paciente fala: não. Além dessa dor, você teve algum outro sintoma? Não. Você está urinando direitinho? Você está indo no banheiro como você costuma ir? Está bebendo bastante líquido? Ah, não, eu trabalho sentado, eu quase não vou no banheiro. E esses dias, então, de ontem para cá, eu estou urinando bem pouquinho. Então, aqui na cabeça do paciente, realmente a gente não registra, mas aqui na cabeça do paciente não. Aqui na cabeça do enfermeiro, o enfermeiro já pensou, já raciocinou, ó. Essa paciente está com... Provavelmente essa paciente está com infecção urinária. Mas infecção urinária, ele é diagnóstico médico e não diagnóstico de enfermagem. Então a gente tem que dar um diagnóstico de enfermagem para essa paciente. Então essa paciente ela está com risco de uma infecção, né, devido à baixa ingesta hídrica, devido à gestação, que já é um potencial para ITU, né, para infecção do trato urinário. Então eu tenho um fator, um título, mais um fator de risco, vários fatores de risco. É feito, sempre é feito, não é feito só em PSF não, sempre é feito no hospital. Paciente idoso, estava em casa, nossa, esse paciente aí, ele tava lá tomando a sopinha dele, daqui a pouco ele teve um engasgo e aí ficou desse jeito e apagou, e a gente chamou o SAMU, e o SAMU chegou no hospital. Aí na hora o enfermeiro vai, ó, eu acho que esse paciente broncoaspirou. Esse paciente pode ter broncoaspirado, mas broncoaspiração é um diagnóstico médico. A gente já raciocinou lá na frente como que chegou a essa broncoaspiração, né? Entrou líquido na cavidade pulmonar que não deveria ter entrado, atrapalhou a troca gasosa, né? E aí esse paciente rebaixou o nível de consciência, rebaixou a saturação. Então, assim, não é fácil a gente conseguir associar, a gente ter pensamento crítico, a gente ter raciocínio clínico. Não é fácil, é adquirido realmente com o tempo. Como vocês puderam ver, existe um livro norteador, né, desse diagnóstico. Então, assim, ninguém decora diagnóstico de enfermagem, não se preocupem. Ninguém vai falar para você: eu citei uns 2, 3 aqui, mas são os diagnósticos que a gente mais utiliza, e eu já procuro, por mais que eu não registre, né, eu procuro sempre puxar ali na memória. Não registro, não é porque eu não quero, não registro porque eu não trabalho em regime de plantão no momento, né? Às vezes que trabalhei, com certeza registrei. Não tem coisa mais legal do que você abrir um prontuário de enfermagem e você ver lá todas as
todas as etapas do processo de enfermagem. Você vê lá o histórico de enfermagem, a coleta de dados, você vê o exame físico, você vê o diagnóstico, intervenção, prescrição, tudo. Então, assim, não é fácil, como eu já falei aqui várias vezes, não é fácil, mas eu peço a vocês que vocês tenham, assim, um pouquinho de paciência com vocês mesmos. Eu estou aqui disposta a tirar qualquer dúvida que vocês tenham, tá? A gente vai colocar isso em prática. No primeiro momento eu tenho certeza que alguns de vocês vão ficar assim: meu Deus, mas eu estou lendo isso aqui, mas eu não consigo raciocinar nada. Eu só consigo raciocinar aqui que o paciente está infartando. E como é que eu vou dizer que o paciente está infartando se infarta é diagnóstico médico, não de enfermagem? Então, assim, peguem o NANDA, olhem o NANDA direitinho, avaliem o NANDA direitinho. Você não vai achar, assim, o que é o infarto no diagnóstico de enfermagem, não. Então você vai ter que ter uma noção básica, né, de semiologia, de anatomia, de patologia, né, das matérias que algumas vocês já tiveram, outras vocês estão cursando. Vocês precisam dessa noção básica, né, para poder construir esse diagnóstico de enfermagem. Mas eu vou estar aqui para poder estar tirando as dúvidas de vocês. Eu vou passar uma atividade para vocês. Vou explicar essa atividade online, como eu fiz com o seminário, porque acredito que já são sanadas algumas dúvidas, né, nesse momento, naquele momento ali. Mas sempre que me procuram eu estou respondendo tudo direitinho para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Baixem o NANDA, tá? Que a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o diagnóstico de enfermagem. Eu vou cobrar um pouquinho de raciocínio clínico, mas eu vou cobrar também muito de pensamento crítico, que o enfermeiro ele tem que ter o pensamento crítico, né? Ele tem que ter. Existem aqueles profissionais que formam, eu vou fazer medicina, mas eu já estou fazendo para poder me especializar em oftalmologia, porque eu só quero mexer com o olho. Assim como existe em enfermagem também, enfermeiros que procuram sempre, já entram na faculdade já com um intuito, né, uma meta, digamos assim, de fazer determinada coisa, mas vocês vão precisar passar por todas as etapas e, assim, honrem a faculdade de vocês, honrem a graduação de vocês, porque nada é à toa e nada é por acaso, né? Então eu vou estar passando para vocês essa atividade. Tô devendo a nota para vocês, né, dos seminários. Inclusive eu vou até ver se eu gravo um videozinho falando um pouquinho, né, fazendo uma resenha crítica do seminário de vocês, tá? Boa noite, fiquem com Deus, espero que a aula tenha sido... eu deixei o espaçozinho aqui, gente, deixa eu voltar aqui, atividade, mas acabei não colocando porque eu ia colocar atividade, ia explicar aqui, mas eu achei melhor a gente fazer ao vivo, tá? Fica mais de melhor entendimento para todo mundo, né? Porque aí já vamos tirando as dúvidas e tudo mais. Tá bom? Muito obrigada, boa noite, fiquem com Deus e até a próxima.